Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Hoje teremos aula sobre comandos pneumáticos sequenciais. Quando nós temos no setor produtivo vários atuadores realizando atividades, é importante entendermos qual a sequência de movimentos para elaborarmos o circuito pneumático ou eletropneumático. Então, se nós temos 2 ou 3 atuadores num determinado processo, qual atuador irá realizar sua atividade? E depois, qual outro irá realizar? A atividade de avançar hastes e retornar hastes, eles irão executar uma atividade. Então, existem técnicas e métodos para elaborarmos esses circuitos. Mas, antes disso, vamos entender a representação desses movimentos e os diagramas também de movimentos relacionados a esses atuadores. Então, nós temos aqui um exemplo de 2 atuadores, onde eles estão realizando uma atividade de empacotamento. Então, nós sabemos que temos já 2 atuadores. Então, esse atuador aqui da esquerda, ele avança, levando as caixas, e depois ele retorna. O outro atuador aqui, ele avança, levando essas caixas para serem empacotadas. Então, existe aqui uma sequência de movimentos de 2 atuadores pneumáticos. Essa representação, vamos supor agora que nós temos 2 atuadores, atuador A, que ele vai elevar uma caixa, e o atuador B, que vai empurrar a caixa. O atuador A, esse aqui de baixo, ele está aqui no final dessa esteira transportadora, que é o início do processo. Então, a caixa vai chegar aqui. Então, esse atuador A, a haste vai avançar, vai levar essa caixa para outra esteira, a esteira 2. O atuador B, ele vai empurrar a caixa e ela vai seguir nessa esteira 2, que é a outra esteira transportadora. Então, essa é a sequência de movimentos desses 2 atuadores nessas atividades. Então, a sequência cronológica, o que a gente falou agora. A haste A do cilindro, ele avança e eleva o pacote. A haste do cilindro B, ele avança e empurra o pacote para a esteira 2. A haste do cilindro A retorna à sua posição inicial e depois a haste do cilindro B, ele retorna à sua posição inicial. Então, se fizermos aqui um quadro com esses movimentos, são 4 movimentos desses 2 atuadores. Então, no primeiro movimento, o cilindro A, ele avança, a caixa desce e a haste avança. Mas, olhando para o cilindro B, ele permanece recuado ainda. No segundo movimento, a haste do cilindro A, ele permanece avançada, né? Porque senão a caixa iria cair. Então, ele permanece lá avançada. E nesse movimento, o que é que vai acontecer? Agora, a haste do cilindro B, ele vai avançar. Então, ele avança. No terceiro movimento, agora, a haste do cilindro A, ele já pode recuar, porque essa caixa já foi empurrada por B. E B permanece avançado, porque ele está aqui avançado, empurrando a caixa nesse momento. E no quarto movimento, o cilindro A, ele já está recuado, permanece recuado, e o cilindro B, ele retorna. Então, esse quadro traduz essa sequência cronológica do movimento desses 2 atuadores. Lembrando que o movimento acontece quando se aperta o botão ou a chave manual para executar todas essas atividades no circuito pneumático. A indicação algébrica agora. Nós poderemos também representar esses movimentos através de sinais. Então, o sinal positivo significa que a haste está avançando. O sinal negativo significa que a haste do atuador está retornando. Então, mais e menos. Então, para este caso aqui, qual seria a representação dos movimentos desses atuadores? Então, seria A mais, B mais, A menos, B menos. Ou seja, o atuador A avança, permanece avançado. Depois, o atuador B avança, permanece avançado. Depois, o atuador A recua e depois o atuador B recua.
Então, isso aqui é uma representação dos movimentos através de uma indicação algébrica. Podemos ter outros exemplos de sequência de movimentos. Então, vocês puderam entender que as letras A, B e C significa que é a representação dos atuadores. Então, nós temos aqui dois atuadores. E nesse caso aqui primeiro, né, o atuador A, ele vai avançar, depois B vai avançar. E o que está acontecendo aqui agora? Eles estão entre parênteses, A menos e B menos. Então, isso significa o quê? Que os dois atuadores, eles recuam juntos ao mesmo tempo. Diferente daquela sequência do slide passado, que primeiro recua A, depois B. Então, A menos, B menos. Aqui não. Quando tem parênteses, executa esses movimentos ao mesmo tempo. Aqui, no caso, nós temos também dois atuadores, o A e o B. Só que aqui começa com A menos. Então, não necessariamente tem que ser A mais. Então, aqui A menos. Então, ao apertar o botão da válvula, então, esse atuador A, a haste dele recua, realizando uma atividade. Depois B avança, B recua e no final A permanece avançado. Então, antes de apertar o botão, a válvula, para iniciar o circuito, o processo e a atividade, a haste do atuador A, ela começa avançada. Aqui, nós temos três atuadores, A, B e C, realizando essas atividades. Então, o cilindro A avança e permanece avançado. Depois B avança, permanece avançado. Depois C avança, permanece avançado. Depois B recua, B menos. Depois C recua e depois o A recua. E neste outro exemplo aqui, nós temos que eles realizam atividades juntos, ao mesmo tempo. Então, A e B, eles recuam juntos e A e B aqui, eles avançam juntos. Então, esses atuadores, quando nesse circuito pneumático, nesse exemplo aqui, nós temos que ao acionar o botão da válvula, então, eles recuam juntos. E depois, em outro movimento, os dois avançam juntos. Então, aqui são outros exemplos de sequência de movimentos dos atuadores. Dois diagramas são importantes também para a representação desses movimentos. Os mais utilizados é o diagrama trajeto-passo e o diagrama trajeto-tempo. Para esta sequência de movimentos, A mais B mais, A menos B menos, do nosso exemplo, nós temos esse diagrama trajeto-passo. Como ele é construído? Aqui, nós vamos colocar aqui ao lado os atuadores. Então, cilindro A e cilindro B. 0 e 1 é como uma sequência lógica. Nós temos que recuado, ele fica no 0 e avançado no 1. Então, nós formamos essas retas aqui, essas linhas e essas colunas. O B do mesmo jeito. Para o B, 0 recuado, 1 avançado. Então, vamos olhar passo a passo, olhando os dois atuadores ao mesmo tempo naquele passo. Então, para o cilindro A, vamos começar aqui. No primeiro movimento, então, nós temos que A avança. Então, no primeiro movimento aqui, ó, A avança, esse movimento aqui, certo? Vamos colocar aqui uma caneta. Então, ó, A avança nesse primeiro movimento aqui. E B? B permanece aqui recuado. No segundo movimento, o que é que está acontecendo? B avança. Então, aqui, ó, B avançou, mas A permanece avançado, aqui em cima. No terceiro movimento, A recua. Então, aqui, ó, A recua. A recua. E B? B permanece avançado. No outro movimento, B recua. Então, agora, B recua. Aqui, B recua. E A permanece recuado. Aqui. Então, ele vem para cá. Certo? Então, aqui eu tenho a sequência de movimentos A mais B mais, A menos B menos, no diagrama trajeto-passo. Certo? Então, nós podemos também representar dessa maneira. O diagrama trajeto-tempo,
bem parecido com o diagrama trajeto-passo, só que aqui agora nós temos o tempo. Então, essas colunas aqui, elas representam o tempo, e aqui, essas linhas, é o trajeto dos atuadores, tá? Então, se vocês observarem aqui no trajeto tempo, nós temos aqui essas distâncias aqui diferentes. Então, aqui no avanço, ó, avanço de um atuador A e avanço do B. Então, observamos que elas têm essa coluna mais larga do que a coluna do recuo. Aqui recua A e aqui recua B. Então, isso tem a ver o quê? Tem a ver que no movimento de avanço, a velocidade é menor do que no movimento de retorno. Por quê? Porque a vazão é igual à área vezes a velocidade. E a velocidade inversamente proporcional à área. Então, a área de avanço, nós já vimos nos estudos sobre atuadores, que a área é maior. E a área de retorno é uma área menor. A área de avanço, o ar comprimido ele entra aqui na câmara traseira, avançando a haste do atuador. Enquanto no retorno, a área, ela tem essa área da haste aqui. Então, o ar ele vai atuar aqui na área que a gente chama de coroa. Então, por isso que tem essa diferença de tempo entre os dois atuadores.